Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro. Eu espero muito que você tenha tido um final de semana de muita paz, como diz outro, suave na nave, sem muita preocupação, tempo para relaxar e que tenha recarregado as baterias para essa segunda-feira, para essa semana que está se iniciando. E a gente, é claro, aqui no Rondônia ao Vivo, sempre procurando deixar você muito bem informado. A equipe trabalhou o final de semana. Aliás, diga-se de passagem, o final de semana foi muito bem agitado. Tenho certeza que para algumas famílias não foi motivo de alegria, e sim de tristeza, choro ou preocupação. Muitos acidentes. Olha, o trânsito aí pegou e também aconteceram alguns assassinatos. Infelizmente, temos que dar esse tipo de notícia. É parte do jogo, né? É parte do ofício. Mas também teve coisa boa, não teve só coisa ruim não, teve muita coisa boa. Eu destaco duas. Primeiro, o Enduro a Pé, que aconteceu na região ali da Candelária no final de semana, ontem, no domingo, muita gente participando, 15 quilômetros, eu até participei, te digo que cheguei ao final pedindo arrego, como diz, viu? Cansaço era pouco, estava quase morto, mas valeu a pena. E eu aconselho a você, quando puder, quando souber, participe. É bom, ocorre entrosamento, conhece muita gente, conhece alguns pontos de Porto Velho que eu não conhecia. Enfim, valeu a pena, valeu Saulo e o pessoal da Amazônia Adventure. Muito bom mesmo. E paralelo a isso, teve no sábado e no domingo uma oficina de cinema e de interpretação com o Global Anselmo Vasconcelos aqui em Porto Velho. Foi lá no Sesc, olha, muito bom mesmo. Fizeram até um filme, hein? Título do filme, vou te falar agora. O Oitavo Pecado. Filme prontinho e vai ser exibido essa semana, se não me engano na quinta-feira. Não vou te dar certeza que a gente vai colocar a matéria no ar, mas o que tudo indica, estão indo nas negociações, quinta-feira lá no Cine Veneza, entrada grátis, filme feito aqui em Rondônia, por gente daqui, com o apoio do Céu Vasconcelos, com o apoio do Paulo Andreoli, que está tendo essa visão de trazer, mostrar que aqui em Rondônia é possível fazer cinema, é possível fazer arte, com certeza. Muito bom mesmo, gente, vale a pena. E hoje eu estou aqui com Augusto Pelúcio, popular Guto Pelúcio. Ele é um empresário de educação aqui no estado de Rondônia, está à frente do Grupo Sapiens e também é um dos dirigentes do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do estado de Rondônia. Ele veio falar aqui hoje sobre vários assuntos, é óbvio, educação, mas sobre o resultado do PISA, esse exame feito no mundo inteiro e que avalia o nível de ensino em vários países. Ele está aqui conosco, vai falar sobre isso, falar sobre a questão das escolas particulares, como é que está essa comparação entre público e privado, os números e os investimentos que estão sendo feitos, como está o Grupo Sapiens também, a educação de ensino superior. Enfim, vamos conversar com ele? Deve ter muita coisa para falar conosco aqui hoje. Muito bem-vindo, Augusto Pelúcio, ao Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei desse cumprimento aí, porque quando está na internet você não sabe quando você está falando com o nosso telespectador. Então é um prazer estar aqui falando sobre educação, esse assunto que as pessoas amam, adoram e é sempre gostoso bater papo. E é um assunto que nunca se esgota, ainda bem, né? Ainda bem. Quer falar que se esgotou, pronto, tá difícil. Antes de começar, Augusto, você perguntou aos meus internautas, para você se apresentar, quem é Augusto Pelúcio? Bom, Augusto Pelúcio, conhecido como Guto, sou empresário do ramo da educação, muitas pessoas me conhecem do Grupo Sapiens. Hoje estou aí à frente, presidente do Sindicato de Escolas e Faculdades Particulares, então é sempre bacana fazer essa interface diante desse setor que a gente sempre trabalhou. E porto-velhense, rondoniense aí, de nascimento, de coração. Bebendo água do Madeira, né? Bebi água do Madeira desde pequenininho. Quando eu nasci ali, eu brinco com meus amigos que eu digo que eu sou beiradeiro. Uhum. Eu nasci no Hospital da Guarnição, então era na beira do rio. Então eu fui beiradeiro. Eu nasci ali em frente, no Hospital da Civargas, antigo, né? Da Civargas, antigo. Caramba, muito... Não é muito tempo não, né? Não é muito tempo não, é pouco tempo atrás. Guto, não tem como assim a gente fugir dessa pergunta. Mas tudo que é do ensino privado, qual a tua avaliação hoje a nível Brasil? Olha, eu acho que a gente tem um excelente indicador, que foi o indicador da semana passada, o resultado do PISA que saiu,
mostrando ali todos os indicadores da educação brasileira, são dados e são resultados que deixam a gente assustado, e o próprio relatório do PISA ele traz bastante números que mostram essa diferença do setor público para o setor privado. Como que a gente pode, às vezes, falar de políticas públicas, a gente pode falar de meritocracia e desigualdade, se a gente, quando olha para a educação, que é o primeiro item aí, a gente já começa com uma grande diferença da sociedade. De um lado, uma educação da rede privada que está entre as melhores no ranking do PISA, e se você olhar de maneira geral, o Brasil ocupa as últimas 20 posições. Então é realmente assustador você analisar esse cenário de maneira ampla. E aí, não é um problema que a gente pode falar do governo A, do governo B, do governo C, porque é bom sempre ressaltar que essa prova, esse resultado foi feito em 2018 e ele está sendo apresentado agora. E não dá para também dizer que isso foi culpa do PT, foi culpa do PSDB, porque os números que o PISA trazem para a gente é que essa educação pública ela está estagnada. E nos últimos anos tem se investido muito, né, aumentado os gastos com a educação, e o resultado não tem chegado na ponta, não tem chegado para o aluno, não tem chegado às vezes no bolso do trabalhador, do professor. Então, de fato, tem alguma coisa que está acontecendo que precisa ser mudado o modelo. Então a gente pode dizer, você falou, não dá para a gente responsabilizar o partido A ou o partido B, mas é a sociedade que tem que se repensar em relação à educação. Talvez até o modelo, sabe, Ivan, porque a educação, muito se coloca às vezes para a escola as responsabilidades, mas a gente sabe que a educação é algo que precisa ser compartilhado com a família. Então, a escola ela precisa de fato estar conectada com a comunidade, ela precisa estar comunicada com os pais e fazer ali o processo de escolarização junto com a família. E quando você vê um resultado desse, você não pode não só nem culpar o sistema educacional, mas de fato esse é um resultado da sociedade. O modelo que está aí, ele foi colocado pela gente, ele foi eleito por nós e a gente escolheu a opção do jeito que está. Acredito que não é uma questão só de investimento. Não adianta você chegar lá e falar assim, vou investir mais X milhões na educação. Foi investido nos últimos anos, foi acrescentado nos últimos anos, e a gente tem visto que o resultado não está chegando. Alguma coisa precisa fazer de mudar o modelo desse sistema educacional que a gente tem para que os resultados sejam diferentes. Tá certo. Agora, Guto, o que é o PISA? Para a gente entender melhor, o meu internauta compreender que nós estamos falando do PISA. Não é pizza não, é PISA. O PISA é uma prova que alguns países fazem, né? A gente tem em torno de 70, 80 países que fazem essa prova. É uma prova que engloba leitura, matemática e ciências. E no Brasil é feita a cada 3 anos. E dessa prova você consegue ter alguns elementos por área, como é que os alunos daqueles países estão, de maneira geral. Você consegue ver como que está sendo o desenvolvimento desses alunos. Esse comparativo é importante porque quando a gente fala de uma quarta revolução industrial, que vai ser eu estava conversando com um amigo professor sobre a revolução industrial. Assim, na última revolução industrial, os trabalhadores tiveram que aprender a sair da enxada para ir para uma linha de produção, apertar o parafuso, e daí surgiu o modelo educacional do sistema prussiano, que são essas carteiras enfileiradas. E a quarta revolução, que é essa revolução digital, onde os alunos precisam aprender a programar, aprender a desenvolver robôs. Como que vai se dar? Será que o salto desses alunos que saíram da enxada e foram para a fábrica foi um salto pequeno diante do salto que o aluno tem que ter hoje, que é sair de hoje atividade que ela é muito laboral para uma atividade de raciocínio lógico, de programação, de colocar satélite na órbita? Então, assim, qual que é o salto que a humanidade precisa dar agora nessa quarta? Tudo isso é algo que é sempre debatido, e comparando como que cada país faz. Por que a China está avançando bastante? Por que Singapura virou um exemplo na educação? Então, esse ranking que é feito do PISA traz, de fato, resultados interessantes para mensurar os resultados dos sistemas educacionais que cada país tem. Seria muita pretensão dizer que o ensino presencial está com os dias fadados devido a essa revolução digital que está ocorrendo? Acredito que a questão hoje a gente mesmo cria uma grande diferença de colocar o presencial com a distância.
acredito que daqui a pouco a gente vai parar de falar isso. O que vai acontecer é o ensino. A maneira como está entregando, às vezes vai ser um pouco presencial, um pouco à distância. Você não consegue mais separar o trabalho que você fica na tua empresa do trabalho, do teletrabalho, porque você continua respondendo no WhatsApp, você está em casa, você está no trânsito, você está em algum lugar, você está sendo municiado. Então, assim, acho que daqui a pouco as pessoas não vão conseguir mais separar o que é realizado com a metodologia de ensino. Ele pega aquela turma, passa um trabalho, chega na sala de aula já com uma dinâmica, com um trabalho interativo, passa mais uma tarefa. Então, aquela aula, ela começa antes de chegar na sala, tem uma aula presencial, tem um online, às vezes tem uma interação com alguém de fora, via satélite. Então, assim, nos dias de hoje, a gente ainda faz essa distinção do presencial, do híbrido, à distância, mas daqui a pouco, eu acredito que a educação não vai ter essa terminologia do que separada. A educação à distância, ela existe já há vários anos. Ela começou com cartas, né, fazendo estudo postal aí, depois evoluiu para a televisão. Então tem aí os cursos, Telecurso 2000, mas essa educação de hoje, essa digital, ela não tem uma definição muito precisa. Ela precisa evoluir para ser on demand. Ela precisa estar ali antes, durante, depois, presencial ou digital, mas precisa ter resultado. Eu acho que o foco é esse. O aluno precisa aprender no final. Lembrando, você falou sobre as cartas que se mandavam. Eu me lembro que antigamente você pegava as revistas semanais e tinha uma página lá, um anúncio do, acho que era Instituto Brasileiro de Ensino Profissionalizante, alguma coisa assim, que tinham várias opções de curso. Aí você mandava a cartinha, o curso que você queria, pagava uma taxa e dias depois chegavam as apostilas, os livros para você estudando, e tinha as avaliações, você mandava de volta. Não deixava de ser um ensino à distância, né? Não deixava. Eu lembro, tinha um rapaz que trabalhava na nossa escola, o apelido dele era Mineirinho. E ele começou a cuidar do jardim e tudo, daí depois de um tempo comecei a conversar com ele e ele tinha feito curso de jardinagem por cartas. Isso, não estou falando disso muito tempo atrás, estou falando disso 10, 20 anos atrás. Então, 10, 15 anos atrás, não achar que eu sou muito velho. Não é longe, foi um dia desses. Então, o ensino, de fato, à distância, ele já existe há algum tempo. Agora, de fato, a tecnologia, ela muda o modelo de ensinar no presente e no espaço, né? Você não precisa estar ensinando só no momento que você está com os alunos, mas você, de fato, ali pode ensinar um pouco antes, um pouco depois, você muda a metodologia de ensino. Você falou o ponto que eu é o que está chamando mais atenção em relação ao PISA quando você pensa em escola pública e em escolas privadas. Existe um abismo, não tem como negar. Quais seriam as outras formas, além da questão digital que nós estamos conversando aqui, de se diminuir esse abismo entre o ensino público e o ensino privado? Olha, eu vejo, assim, eu conheço muito pouco da administração pública e venho me dedicando a estudar mais isso. Hoje em dia, até o próprio modelo público, ele engessa demais um gestor que faz essa administração. Então, você tem todo um complexo maneira de você lidar com 866, com todas as leis que você consegue fazer de fato uma gestão, que muitas vezes ela não traz mais qualidade, mas ela traz mais custo. Então, às vezes a gente está falando de mudar um modelo total. Você imagina que a São Paulo agora, a Prefeitura de São Paulo, para o ano de 2020, ela criou um modelo de voucher educacional para a educação privada. O valor desse voucher é de 700 e poucos reais, mais ou menos, por aluno. O aluno tem que ficar de manhã e de tarde, tem que ter um lanche de manhã, um lanche à tarde e o almoço. E aí várias escolinhas estão se credenciando para levar essa educação para... Só que o governo, ele não tem uma grande construtora de casa. Ele cria um programa chamado Minha Casa Minha Vida e leva moradia para as pessoas de uma maneira mais competitiva. Eu sempre destaco o Minha Casa Minha Vida, desse modelo que foi feito no governo aí, petista, uma grande prática liberal de levar moradia para as pessoas, mas sem que o governo tivesse uma grande construtora. Talvez alguma coisa possa ser pensada na educação básica. Foi sempre muito trabalhada essa questão da educação básica ser pública, mas está se aumentando o investimento, está se aumentando o gasto, está cada vez mais investindo nas carreiras, mas o resultado não está vindo. Será que é a hora de não mudar o modelo, criar um modelo mais flexível? Nos Estados Unidos existe as charter schools, são modelos de escolas também que a iniciativa privada administra e traz isso. Tá certo, tá certo.
Agora, para você que é empresário e tem acesso, conversa com muita gente do ramo também, investir em escola privada, aí como um empreendedor, é muito caro. Olha, hoje a gente lida com vários empresários da educação, não só de escola, mas também de faculdade. Hoje, primeiro você tem que se deparar com um cenário, que é a pirâmide demográfica que está encolhendo. Então, você Temos tantos jovens. Antigamente você tinha família com 3, 4 filhos, hoje você tem famílias com 1 ou 2 filhos. Então, se você tem menos crianças na faixa de escolar, então você primeiro precisa estar atento para esse cenário de menor quantidade de pessoas, para você, de fato, ali estar pensando nisso. Um fato interessante é que mesmo encolhendo a quantidade de pessoas, a educação privada ela se manteve e cresceu um pouquinho em alguns pontos. Então ela ganhou participação do todo. O Brasil já 24, 25% estudo na rede particular. É um mercado, tratando como mercado, tratando como indústria da educação, com todos os desafios, é um setor peculiar, tem regulamentação, você tem regulamentação federal, estadual e municipal, e você precisa, acima de tudo isso, gostar. Você precisa ser apaixonado ali pelo aluno, pelo jovem, porque o problema da família vem para dentro do seu negócio, né, que é a educação. Então você precisa de fato estar apaixonado por tudo isso para você não pensar isso apenas como um negócio, né, de maneira empresarial, mas pensar de fato como uma maneira de alavancar e de transformar essa juventude, esse jovem. E agora quando a gente pensa do lado dos pais, é caro uma escola privada? Olha, eu acho caro demais, porque se você parar para pensar que esse pai de aluno, ele já deveria ter uma vaga no sistema público e ele acaba com R$8.000 na vaga do sistema público para comprar uma vaga no particular. Em média, a educação particular no Brasil ela é mais barata do que a pública. Então, tratando em média, o pai de aluno da rede, metade são impostos. Então, ele está dando para o governo R$10.000, R$12.000. Está pagando 2 vezes, Está pagando 2 vezes. Então, eu acho caro demais o benefício do imposto de renda sobre a educação. Tem essa discussão do que fazer. Do PISA, não resta dúvida que a escola particular traz resultado. E se acho que muito se fala de comparar com os Estados Unidos essas coisas, falam bastante pensando na faculdade particular, é um desses itens. Já é um dos 5 itens de desejo e traz de fato um grande resultado público que deixa a gente nos últimos 20 com outros países de primeiro mundo. Atual é muito privado. Ensino superior do país, porque punindo, você é de ministro, mudou de ministro, ainda está acertando a mão, o Ministério da Educação é um grande colosso, é uma estrutura, é um mundo, né? É estrutura gigante, então talvez a dificuldade esteja no como fazer isso, e talvez é um desafio que não seja só para um ministro da educação, talvez é um desafio para a sociedade, entender qual que é o modelo que a gente vai conseguir levar maior educação, melhor educação e de maneira que caiba no nosso orçamento, porque a gente tem que lembrar sempre que o Brasil já há 4, 5 anos ele fecha o orçamento em déficit fiscal. Então, como você melhorar algo sem dinheiro? Então, você precisa fazer mais com menos. Então, não é um desafio só do governo A ou B ou do ministro A ou B. É um desafio da sociedade de encontrar um modelo que seja mais sustentável e que traga mais resultado e que diminua esse déficit educacional entre público e privado, que talvez seja um dos grandes motivos dessa desigualdade que a gente vê no país. A gente falou o PISA em relação às escolas particulares. E as faculdades particulares, como elas estão hoje? São uma elite também? As escolas particulares, as faculdades particulares, elas têm uma fatia inversa da educação básica. Ela ocupa aí 80, 84% da educação superior no Brasil, ela é privada. Boa parte disso já é o EAD tomando de fato de conta. As faculdades, de maneira geral, elas se limitam muito a formação ao curso. Poucas são as faculdades que conseguem expandir para pesquisa, extensão, criam algum ponto disso. Você tem, como todo o universo, faculdades que têm excelentes notas, você tem um ranqueamento. Acho que o instrumento muito bom, o ENAD, ele traz um instrumento muito bom para avaliar o nível de proficiência de resultado das instituições, sejam elas públicas ou privadas, e ali você consegue perceber, de fato, a qualidade de
de cada prestador de serviço, de cada instituição. E ali você vê mais uma vez um ponto desse abismo, né? O aluno que sai da pública, ele acaba indo para a faculdade particular. E aí você, dentro da faculdade particular, você acaba tendo que trabalhar muito resgate. Você pega, às vezes, um aluno que tem déficit de matemática simples, matemática básica ali, ele não sabe fazer essa conta. Então a faculdade ela precisa, às vezes, voltar 2 anos antes para trabalhar o básico para poder ensinar o aluno a engenharia. Então você tem de fato um déficit gigante e o ensino superior privado ele paga uma conta que não é dele, ele paga uma conta da educação pública de péssima qualidade que o Brasil tem e acaba que faz um trabalho de elevar esse aluno às vezes de um nível C para o nível B e dificilmente vai conseguir chegar no nível de aluno da universidade pública que recebe o aluno da rede privada com nota A ponto, né? E mantém ele A. Então é de fato um contrassenso muitas vezes essa inversão que tem da educação básica para a educação superior privada. É bem interessante como é que muda o público. Agora, Guto, na educação pública você tem algumas ilhas também, não tem? De ensino de primeiro e de segundo grau. Os institutos são um grande exemplo. Os institutos, eles foram isolados agora no PISA. Se juntar os 12 institutos federais mais a escola militar, fizeram um indicador, tem resultados igual à Austrália. A questão, eu sempre coloco, é qual o custo disso. Porque quanto que custa um jovem no instituto? E quanto que custa um jovem na educação básica? É mais uma vez o próprio Estado criando desigualdade. Ele investe num jovem da educação básica X mil reais. E num jovem do Instituto Federal ele envolve 10x reais. Então, são 2 ensinos públicos, um federal, um estadual, recebendo um recurso desproporcional. Então, é o próprio Estado, mais uma vez, criando uma grande desigualdade. Então, é bem interessante analisar esses números, mas não há de se queixar de resultados. São excelentes resultados. Vou dizer não só do resultado do PISA, mas todo ano que a gente acompanha o resultado do Enem, os institutos têm excelentes resultados. Trabalham com pesquisa, trabalham com prática, é bem interessante mesmo. Agora, quando nós pensamos em institutos federais, existe uma... não sei como é que está esse discurso hoje, mas já ouvi alguns políticos falarem, algumas pessoas ligadas à educação, que é federalizar o ensino de primeiro e segundo grau. Nós teríamos condições de fazer uma coisa dessa no Brasil? Qual a tua opinião? Eu não sei se consegue. Mais uma vez, a gente fica pensando nisso. Muita coisa, né? Não é só você muita coisa, é você imaginar o governo federal lá de Brasília administrando... Uma escola no interior do Acre. É muito difícil. É você mandar... É o modelo de Brasil que a gente manda todo o recurso para Brasília e esse recurso volta num balde todo furado para aguar uma plantinha aqui em Porto Velho. Então é muito complicado você imaginar que essa maneira centralizada de fazer gestão ela ainda trará resultado. Tá certo. Na tua opinião, voltando um pouco, a gente conversou antes, o EAD, a gente pode dizer que ele é uma tendência, que é uma tendência sem volta mesmo? Com certeza, eu acho que o EAD ele veio para ficar, porque a tecnologia ela veio para realmente tomar parte no formato atual. Ninguém sabe a medida disso. Por exemplo, a minha maior preocupação com a educação e com o EAD é a quantidade de professores que são formados hoje à distância. Nós temos aí mais ou menos 80% dos professores que são formados em Rondônia sendo formados em EAD. Eu não vou aqui dizer se eles são bons, são ruins, qual é o nível de qualidade dos professores. Mas se esses 80%, dependendo da quantidade deles, ele tem uma carga muito à distância, a gente pode afirmar que a prática dele é baixa. Então, numa atividade que é a atividade de lecionar, de levar esse aluno ao conhecimento, onde a prática é fundamental, você saber lidar com as questões de disciplina, questões de interação de aluno, dinâmicas de sala de aula, a prática é um ponto crucial. Então, como que a gente vai estar formando 80% dos nossos alunos, que serão professores, eles estão formando sem prática? Sendo que você tem vaga no Instituto Federal, você tem vaga na Universidade Federal, presencial. Que qualidade é essa? Esse é um ponto diferente. Que prática é essa que você está levando? E aí muda a necessidade das secretarias. Então, a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual e as próprias escolas particulares, elas lidam hoje com um novo desafio. Que é ter dentro dos seus
dentro das suas unidades, uma formação prática muito forte. Porque se ela recebe um professor que tem uma formação teórica forte, com EAD, né, de qualidade, mas que ele não tem uma qualidade de experiência, de vivência, essa escola, essa Secretaria de Estado, Secretaria de Município, ela precisa estar com uma prática mais forte de formação. Então, muda-se o modelo do gestor educacional. O gestor educacional da década passada, ele precisava ser um técnico, vamos pensar assim, que selecionava muito bem o seu time. Hoje, esse técnico, ele precisa formar muito bem o seu time, ele precisa fazer com que esse professor que veio parar numa sala de aula com pouca prática, tenha prática. Então, ele precisa ser um técnico, um coach, líder, treinador. Ele precisa treinar esse professor, dar técnicas, dar ferramentas para ele, ensinar. Então, muda os desafios da gestão diante dessa evolução do modelo de ensino, que eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas acho até que num estado como o nosso, onde você tem aí pelo menos, posso equivocar os números, mas mais de 50 escolas rurais, ribeirinhas, indígenas, como que você vai levar um professor de química para esse aluno que está lá em Extrema? Você não tem ele em presencial em Porto Velho, como é que você vai conseguir colocar um aluno lá em Extrema, que está naquela comunidade rural, para estudar? Talvez a tecnologia seja uma coisa que ajude. Talvez a internet via satélite ajude aquele aluno a ter um conhecimento que o da capital, aqui o que está na metrópole, está tendo. Então é uma questão também de preparar o corpo técnico para essa nova tecnologia, né? Com certeza. Acho que é um investimento alto e necessário. E preparar também a família, porque muda, assim, se você tem uma aula chegando para o seu filho à distância, ele vai ter mais dúvidas às vezes. Então, como que a família pode apoiar o seu filho naquela situação? Eu acho que é sempre interessante trazer a família para o processo. O Rio Grande do Sul está com uma discussão gigante do homeschooling, né, da educação em casa, porque existe de fato às vezes algumas famílias que querem terceirizar para o outro a educação do seu filho, mas existe muitas famílias que querem participar desse processo. Então, como ensinar esse pai, essa mãe a sentar com o filho e fazer a tarefa de casa? Como criar essa conexão de fato da família com o aluno? E não só simplesmente lavar a mão, não. O problema de educação é o problema do Estado. Não, o problema é da família também. A família faz parte desse contexto, a comunidade faz parte desse contexto. Qual a educação que você quer para o seu filho? Como é que você vai participar dela? Então, eu acho que dentro desse ingrediente, muitas vezes se discute muito educação sem envolver a família. A família é um ponto crucial. Exato, concordo contigo. Você falou na educação para as comunidades isoladas, digamos assim, e aqui em Porto Velho, um município enorme. O município de Porto Velho é uma coisa que eu até hoje não consigo entender. Um município terminar lá em Extrema, na fronteira com o Acre, eu acho assim. E nós estamos tendo um problema, são muitas crianças, mais de 2.000 crianças sem aula, que não tiveram praticamente em 2019, era uma parte de 2018 de aula, por falta de transporte. Você que é um homem da educação, como é que tu avalia essa situação? Não dá para falar em meritocracia numa situação dessa? Eu fiquei assustado quando eu vi uma reportagem, ele bem sensibilizado, quando eu vi uma jovem que estava numa comunidade dessa, dizendo que o sonho dela era terminar o estudo para poder cursar medicina para voltar para sua comunidade para trabalhar lá. Então, eu achei muito bacana isso. E de fato, acho que esse problema, ele começa numa seguinte pergunta que eu sempre me faço. Transporte. Esse item, será que deveria estar dentro da pasta de educação? Porque imagina assim, o problema começa da forma que se organiza, né? E aí você tem esse imbróglio que você tem os alunos que não concluíram 2018, já terminando 2019. Como que você vai resgatar esse aluno? Você chega dentro de uma secretaria de educação ou dentro de uma pasta de educação que deveria estar ali aprofundando os assuntos de educação, de como fazer esse resgate, fazer uma correção de fluxo com esse aluno e tentar de fato trabalhar essa parte educacional. Você tem essas pessoas preocupadas com transporte, com licitação, com barco. Então, de fato, ali é uma grande complexidade. E que quem mais sofre, de fato, aí é essa comunidade, que mais precisa, né, e que está, mais uma vez, né, ficando mais ainda à margem do processo. Então, você cria, de fato, um abismo para esse jovem que nasceu numa comunidade isolada, que não tem muito acesso à educação e que é punido 2, 3 vezes pelo contexto social que ele acabou vindo, né? Então é de fato um grande problema que a gente às vezes até ri, acha uma coisa engraçada, mas se a gente trágico, for né?
perceber, de fato, uma grande tragédia, um problema que precisaria ter mais esforços para fazer a correção disso. Concordo com você. Eu acho, quando saem essas notícias aqui no site, eu fico pensando, gente, como é que pode um negócio desse em pleno século XXI? Eu imagino... Um problema desse, né? É um negócio meio surreal, né? O Tribunal de Contas lançou um indicador um dia desses de analfabetismo do estado todo. E eu fiquei assustado com a quantidade de analfabetos que a capital tem. É muita gente. Ele é muito maior do que o interior do estado. Então, a gente às vezes acha que esse problema é do fulano, é do ciclano, é do prefeito, é do governador, do secretário, mas esse problema é nosso, ele está na nossa rua. Você sai da sua casa, do seu condomínio, e você se depara às vezes com a sujeira da rua, ou a sua casa tem um alagamento porque o bueiro foi entupido, você não sabe por que aconteceu. E o problema ele começa ali, ele começa com uma quantidade de analfabetos convivendo no meio da sociedade que não tem, pelos problemas históricos que a sociedade viveu, uma educação de pior qualidade. Então ele não sabe, ele tem essa ignorância de não saber isso. Então, se você simplesmente lavar as mãos e achar que o problema é do outro, a gente vai continuar convivendo com isso. Então eu acho que só de você saber, de você participar, de você contribuir, em pensar em modelos, você começa a mudar a situação. Não é um problema de ciclano, o problema é nosso. E aí, quando o problema é nosso, a gente começa a se preocupar em como tentar ajudar, como tentar resolver. Essa tua fala, Guto, está me lembrando uma cena que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Eu estava na boca do caixa e do meu lado entrou um senhor, no caixa ao lado entrou um senhor de 40 e poucos anos e um outro rapazinho de 20. E aí o caixa, acho que eles eram parentes que eles eram, falou assim, olha, o senhor tem que assinar aqui. Aí o mais velho falou que não sabia escrever. Aí eu falei, então, mas você pode assinar. Acho que é como uma testemunha do que estava sendo feito. Eu também não sei. Eu fiquei olhando. Sabe aquela cena que tu fica assim... Isso de escrever. E quando você se depara com as contas, dia sim, dia não, quase todo dia, eu vou num pequeno barzinho comprar um energético. Custa R$8 nesse bar. Eu dou R$10. E dia sim, dia não, o jovem que me atende, que já tem idade para ter terminado o ensino médio, já poderia estar fazendo uma faculdade ou um ensino técnico, ele pega a calculadora e faz a subtração 10 menos 8 para saber o troco. E aquilo ali, porque de uma maneira geral, aquilo ali é uma deficiência como se fosse o analfabetismo, mas é uma deficiência funcional na matemática básica. E aí você vê uma China, um amigo voltou da China um dia desses, e os jovens lá, eles estudam de 7 da manhã às 7 da noite. E depois disso, eles têm 3 horas optativas. Então, assim, eles de fato... 10 horas? Não, são 12 horas de estudo. Aí tem o período de intervalo. A parte da tarde é uma parte muito lúdica na China. Eles trabalham esportes, cultura, música. A parte diversificada do período da tarde ela é bem diversificada para trazer uma formação robusta. E depois disso, o aluno ainda, 19 horas, ele tem mais 3 horas que ele escolhe. Então, ele fica de 7 da manhã às 22 horas. Mas tem intervalo para o almoço? Na escola. Tudo na escola. Você não sai da escola? Tudo na escola. Como que o nosso jovem vai competir com o chinês? Que ele tem 15 horas de preparação. Eu estou falando que ele faz isso a partir dos 11 anos de idade. A partir dos 12 anos de idade, um jovem ele tem essa formação. É claro que quando você imagina assim, nossa, que loucura, mas se o chinês trabalha 15 horas, 16 horas, onde vai ficar o filho dele? Tem que ficar na escola, então o sistema também tem que estar adequado a esse formato. E aí você vê hoje uma quantidade de chineses criando games, criando aplicativos, criando unicórnios. Já tem mais unicórnios, né, startups, né, na China do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque o chinês é mais inteligente? Não, é porque ele foi melhor preparado. Porque teve um sistema que apoiou. Então, como é que o Brasil quer ser uma grande potência sem investir na juventude, sem investir na educação? E aí, será que a gente tem recurso para dar esse investimento? Como é que a gente consegue fazer, de fato, essa disrupção nesse modelo, nesse formato que a gente vê? Num país tão diferenciado economicamente. País tão diferenciado. E é por isso que, assim, eu faço sempre questão de destacar, enquanto presidente e representante das escolas particulares, esse nível de qualidade. Porque quando falo da qualidade da escola brasileira, coloco a gente no final do ranking, né? Nos últimos 20 posições.
Mas é sempre gostoso destacar esses educadores da rede particular, esses empresários da educação, esses dirigentes, que conseguem muitas vezes fazer muito mais com muito menos. Né? Conseguem levar esse resultado comprovado com um recurso menor do que o Estado tem hoje à disposição e não consegue entregar essa qualidade toda que a rede particular entrega. É um caso assim da gente parar, repensar. A sociedade tem que... É aquilo que nós estávamos conversando no início. Acho que é a sociedade que tem que parar. E não é a coisa de falar assim, ó, é o político A, o político B, é a escola B, a escola C. Não é. É a sociedade em si que tem... Pensar, isso de fato esse é um ponto que toda a sociedade precisa vir para discussão. Eu acho que da mesma forma que nós discutimos muitas vezes, tem plebiscito para isso, plebiscito para aquilo, fazer um plebiscito para a educação, discutir a educação, tem que ser feito assim. Senão a gente vai ficar patinando aqui, daqui, e o que é mais, não sei se é o mais trágico ou não, é que, como você falou, está nascendo menos pessoas, estamos envelhecendo mais. Você deveria melhorar naturalmente, né? Porque se você tem menos crianças e naturalmente o recurso está aumentando, essa quantidade de recurso que está sendo empregado para menos pessoas deveria ensinar melhor. A lógica é essa, né? A lógica é essa. Só que a lógica não prevalece. Se antigamente você precisava construir mais escolas e tinha todo o fator de crescer a base, hoje você tem uma reorganização, você tem a necessidade de reduzir a quantidade de escolas, porque as escolas estão ficando com grandes prédios ociosos. Verdade. O que fazer com esses grandes prédios se não modernizar a educação de maneira geral? Esse é um... Guto, com certeza a nossa conversa aqui é uma conversa que 30 minutos, 40 minutos é muito pouco para nós. Então eu te deixo aqui, faço suas considerações finais, te agradeço muito por ter vindo aqui conosco, sabe que o União Viva é parceirão e nós estamos de portas abertas. Eu sempre digo, quando vem alguém da educação, eu falo assim, esse é um tema que não deve se esgotar nunca. O dia que nós falamos assim, se esgotou a educação, tem alguma coisa errada. Verdade. Porque ela tem que ser aperfeiçoado sempre, né? E todo mundo entende um pouco de educação, né? Todo mundo tem um filho em casa, entende um pouquinho e gosta de contribuir um pouquinho. Eu estudo também. Mas é um prazer estar aqui falando de educação e a mensagem que eu dou aí para o telespectador, para quem está ouvindo, é que, diferente do que as pessoas falam, que a educação é responsabilidade do outro, é nossa, é sua. É sua que é pai, é sua que é mãe. Nessa época de ano você sempre tem as reuniões, entrega de boletim. Vá para a escola do seu filho, trate com o coordenador do seu filho, com o professor do seu filho, com carinho, com respeito, essa pessoa que está tentando ali ao máximo contribuir para a escolarização do seu filho e tenta contribuir, sugerir. O processo educacional ele é feito a 4 mãos, né, entre escola, família, então participe com o que está no seu alcance, que é aí a sua escola, seja ela pública ou privada, participe. Eu acho que só assim que a gente vai conseguir mudar esse número assustador que é o PISA e que traz para a nossa realidade, e a gente pode fazer alguma coisa mesmo não tendo nenhum cargo em função, mesmo não tendo nenhuma posição de destaque. Eu acho que toda a sociedade ela pode contribuir um pouquinho, né, nesse processo de escolarização, nesse processo de educação. Tá certo, Guto. Muito obrigado por ter vindo aqui conosco, tá? E você, meu caro internauta, a gente conversou sobre um tema que não tem como você fugir, como você ignorar. Educação. Espero que o que nós conversamos aqui sirva para você parar, analisar, refletir, saber da necessidade que é você acompanhar o seu filho, saber como é que ele está na escola, se ele está bem, se ele está mal, conversar com o professor, conversar com os coordenadores e não falar assim, não, eu coloquei meu filho na escola, só vou saber agora quando ele terminar. Não. É bom participar de reunião dos pais, é bom estar ali no dia a dia da escola, tá bom? Que você tenha aí uma segunda-feira, muita luz, muita paz, muita saúde, e amanhã nós estaremos aqui, com certeza. Até mais!